Tânia, Vanilde, Eurico, Pablo, Bortolossi, né? Nós analisamos algumas vinhetes e demos algumas sugestões. Eu vou colocar aqui, a gente tentou escrever algumas sugestões. Agora, eu gostaria de falar inicialmente uma sugestão bem geral, que é para todas as vinhetes que já estão no site do Projeto Klein. Nós fizemos as oficinas com os professores e eu gostaria que o próprio site, quando atualizado, pudesse enviar uma mensagem aos professores que participaram da discussão das vinhetes. Porque cada um de nós que fez oficina, a gente pode mandar um e-mail, mas se tivesse como, no sistema geral, Marcelo, enviar um e-mail para todos os professores que participaram. Nos relatórios... Uhum. Certo. Enfim. Certo. Eu acho que nos nossos relatórios nós temos todos os endereços eletrônicos de todos os professores que participaram e acho que vai ser muito interessante para eles receberem essas mensagens à medida que tem uma nova vinhete. Né? Essa primeira vinhete, que era a lei de Zipf e outras leis de potências, em dados... Epa, tá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a apresentação. Acho que a configuração aqui não está pegando. Talvez aqui embaixo. Abaixo. Baixou? Abaixo, bem abaixo, Salvador. Opa. Não, bem embaixo. Aqui. Epa, ficou muito pequena. Bem, aqui já dá para a gente ver mais ou menos. Então, um das observações, temos várias, o próprio Bortolossi já anotou algumas, mas é destacar logo no início a importância do problema, né? Os objetivos, clarear mais para o professor, e quando ele fala daquele programa de contagem das letras, talvez logo no início já botar uma referência no rodapé, dizendo que os próprios professores podem acessar o programa e fazer suas experiências, né, com textos. Ele fala sobre o método dos mínimos quadrados. Muitos professores não se lembram mais dos métodos mínimos quadrados, de ajuste de funções. Então é interessante que a gente coloque uma referência também, ou um link. Né? Outro problema que ele cita é ele faz um ajuste e diz que aquela reta é a melhor logo no início. Mas, na realidade, ele está procurando uma curva que melhor se ajuste, uma curva exponencial. E esse é um problema que quase todos os professores pensam que todas as coisas você pode ajustar por uma reta. Então, talvez fosse melhor começar discutindo por que não uma curva? Qual uma curva que melhor se ajuste àqueles dados? Não é? Então, a gente fala... o erro cometido por uma reta e não qual o erro cometido por uma curva. Então, essa é uma observação interessante que a gente achou, que ele explicar, né, o porquê do ajuste. Né? Quando ele cita os trabalhos de alguns autores, ele não colocou algumas referências. Então, é importante que isso se coloque. A gente pensou em links primeiro, mas links, às vezes, tem um trabalho que fica um tempo no ar, depois sai. Então, seria melhor livros ou alguma coisa que você acha que vai ficar mais tempo disponível. Ele fala de textos em inglês, francês, mas também não cita que textos são esses. Não tem nem nas referências. Então, é interessante que, se algum professor entende francês ou grego, etc., e quiser pegar o texto e testar,
tivesse acesso. Também sobre os assobios de golfinhos, composições musicais, seria bom dizer quais, né? Que ele experimentou pelo menos. Algumas leis de potências com nomes específicos, talvez fosse bom colocar como referências também bem claras. Aí ele tem, no próprio artigo ele diz, infelizmente, é um tempo que ele gasta, né, algumas linhas dizendo, infelizmente o limite de poucas páginas recomendado para esse artigo. Isso não deve aparecer na vinhete, porque é supérfluo, né? O professor, ele já sabe que uma vinhete é alguma coisa curta que vai, né, dizer algo, mas que o cara pode se aprofundar mais. Outro problema que ele faz e não ressalta para os professores é a composição de funções. Não é? Então, talvez... eu vou pedir para a Tânia continuar aqui falando, porque eu vou pegar carregador, senão vai acabar a bateria. Tem muitas coisas que poderiam ser textos complementares, porque, como o Eurico estava explicando para a gente ontem, esses textos, essas vinhetes, são trabalhos científicos, não são trabalhos pedagógicos para a sala de aula. Mas muitas coisas podem ser trabalhadas através de textos complementares que dão sugestões de como utilizar a própria vinhete em sala de aula. Então, algumas das coisas que nós vimos que poderiam ser parte de um texto complementar é porque, não sei se vocês lembram, quando faz a contagem do número de palavras, o número de letras de um texto, que é sobre isso que esse texto fala, em seguida, ele trabalha com a função logaritmo para poder fazer o ajuste por, no caso, uma reta via mínimos quadrados. Então, tem todo um trabalho que está por trás, que é um trabalho de composição de função. E no grupo que eu trabalhei, por exemplo, na oficina, os professores custaram a perceber que eu estava fazendo uma composição. O mesmo acontece no caso do porquê a gente faz o ajuste por uma reta. É simplesmente porque é mais simples. Tá? Então, eu não preciso fazer por uma função qualquer e experimentar todos os erros possíveis e imagináveis para poder escolher qual é a melhor função que aproxima os dados que eu tenho. Mas, se isso tiver numa referência, seria extremamente interessante. Uma outra coisa... O professor não vai lembrar que, para eu resolver o problema de mínimos quadrados, na verdade, estou multiplicando uma matriz por sua transposta. Então, é como, de fato, o professor pode utilizar os conteúdos matemáticos que estão neste texto, que é extremamente interessante, em sala de aula. Eu acho que esse é o papel dos trabalhos complementares. Tá? Nós falamos, ele faz uma outra sugestão quando ele está falando já das leis de potência. Ele dá um exemplo que é o de grãos de areia sendo despejados. E o que nós notamos é que no texto, como ele apresenta, faltou visualização. Mas ele próprio diz que já tem algumas figuras que vão ser extremamente interessantes, que ele tem disponíveis e que ele vai colocar em links no texto, como quando você derrama os grãos de areia, até um determinado momento ele começa a fazer uma pilha e, a partir de um certo instante, você tem a queda de todos os grãos, você tem a avalanche. Né? Então, esse é do texto do Bortolozzi, é praticamente isso. E como ele estava presente aqui ontem, até a hora do almoço, nós conversamos com ele e ele já se responsabilizou para fazer a complementação no texto que é a vinhete. A questão dos trabalhos complementares, eu não sei como está, não sei se ele próprio faria, se outra pessoa faria, eu não sei como é que o esquema está montado. Eu acho que a detecção da necessidade de textos complementares é a continuidade do projeto Klein. Isso que faz a comunidade colaborar com a produção de textos complementares. E quanto à limitação de fazer citações nas referências, um grande exemplo, mas exemplo modelo mesmo, é a vinheta da professora Michelle Artigue, que o Mário Jorge tinha apontado numa das oficinas, que na vinheta da professora Michelle e do professor Ferdinando, coloca assim,
a referência aparece com pequenos trechos, textos matemáticos mesmo, explicativos, na própria referência. Então, você não precisa ir até um livro, abrir a tal página e ler. Não, o trecho está lá, na parte da referência, seja na nota do rodapé ou na própria referência. Então, o estilo que pode ser adotado, pode ser considerado um modelo. Nós achamos encantadora essa maneira inovadora de colocar dentro do vinhete, não poluir o texto com tecnicalidades, mas o que precisa está... Nota de rodapé. É como se fosse referência, só que a referência não é somente o nome do livro, página tal. Não. Um pequeno texto. Um pequeno texto. Que seja 3 linhas, já explica tudo aquilo que estava precisando. Isso eu acho que seria muito bom, porque uma outra coisa que eu, pelo menos, senti, e acho que quem fez oficinas também deve ter sentido, é a dificuldade que os professores têm de quando encontram uma referência que não é em português. Ah, sim. Eu acho que isso deve valer em todas as línguas, quando encontra Sim. uma referência que não é na sua própria língua. Então, quando se escreve, quando for fazer a tradução, se está com uma nota de rodapé que não é em português, já se faz a tradução também da nota de rodapé para português. Eu acho que seria excelente. Bom, então, coisas que poderiam estar nos textos complementares. A questão de composição de funções, a questão de explicar o erro cometido no ajuste. Por que a gente está chamando a atenção para a questão de erro? Nós estamos discutindo que é um dos pontos que, pelo menos no ensino médio aqui no Brasil, não é discutido com os alunos. Aproximação, erro cometido, estimativa, são coisas que os nossos alunos não veem em sala de aula. Então, é uma oportunidade de se falar pelo menos um pouco do que é uma aproximação e do que seria o erro cometido nessa aproximação através desse texto. Uma outra coisa foi que lembrar também, se for o caso, de que quando você observa um determinado padrão, você tem a possibilidade de, por meio dele, entender outros padrões. Isso é uma das coisas que também está por trás do texto do Bortolozzi. Acho que desse primeiro foi só isso. E o segundo texto que nós pegamos para dar uma lida foi a representação decimal de números reais e o mecanismo de causa dinâmico. Esse foi um texto que, em particular, eu tinha achado muito interessante, mas que os professores em sala de aula tiveram uma dificuldade enorme de entender. O tema é interessante, e eles próprios consideraram o tema interessante, mas era extremamente árduo para eles entenderem o que estava acontecendo naquele texto. A primeira sugestão que a gente faz é uma alteração de ordem de parágrafos. O texto do César, ele começa falando de uma coisa que ele vai utilizar no meio do texto, que é, ele pega um intervalo 0,1, ele divide esse intervalo 0,1 em 10 intervalos de mesmo comprimento, depois ele vai pegar cada um desses intervalos e vai dividir em 10 intervalos do mesmo comprimento, e assim por diante, porque ele vai localizar um número na forma decimal entre 0 e 1, onde o número está no intervalo 0,1. E a ideia é, aonde está o primeiro dígito? O segundo dígito, aonde está? Então, ele vai trabalhando com intervalos encaixantes, porque tem várias ideias por trás disso. Ele vai trabalhar com órbita, ele vai trabalhar com convergência, ele vai trabalhar com densidade dos racionais. Então, tem várias coisas com que ele mexe nesse artigo. Mas, como ele já começa descrevendo o que, na verdade, é uma ferramenta que ele vai utilizar para mostrar o que acontece com uma órbita, o professor não entende para que é aquele texto. Então, a nossa sugestão é que o texto comece com o que é a segunda parte do trabalho, que ele fala especificamente que ele vai mexer com uma coisa que tem uma representação dinâmica caótica,
ou tem uma representação regular. Eu acho que esse deve ser o gancho para toda a vinhete. E depois, então, ele descreve como que vai ser o procedimento para ele mostrar que eu tenho uma órbita periódica ou tenho uma órbita caótica. Então, a ideia é trocar a ordem. Uma outra coisa, talvez pela dificuldade que eu senti nos professores que estavam fazendo a oficina em relação a esse texto se presta muito à visualização. Tá? Eu posso tanto trabalhar com a reta numérica, como eu posso trabalhar com o que seria, de fato, uma figura em 2 dimensões, que mostra a órbita de um determinado planeta em torno de uma determinada estrela. Isso é fácil de fazer. O próprio Salvador estava dizendo que eu consigo, eu sou péssima programadora, tá? Eu consigo perceber como, em termos de algoritmo, eu faria isso. E se eu consigo perceber em termos de algoritmo, alguém tem que conseguir programar. Qual é a linguagem mais apropriada? Não sei, mas tem que ser possível. E o Salvador estava dizendo que realmente é possível fazer essas ilustrações, como a gente está pensando, que vai facilitar muito o entendimento do texto. Então, por exemplo, quando se trata da visualização dinâmica, onde se possa experimentar, inclusive, você dá uma sequência qualquer, tá? Dá um número racional qualquer, e a própria pessoa que está lendo pode. O número tal, como é que será que ele funciona? Clica, joga o teu número, para você conseguir perceber o que vai acontecer com cada casa decimal desse número, que tipo de órbita ele vai produzir. Mesma coisa, as órbitas periódicas, como é que seria uma aproximação? Aproximar o texto inicial do equilíbrio gerado pelos números racionais, com o que está no primeiro parágrafo, aquilo que eu falei da definição do método de trabalho contra o que é o gancho do próprio artigo. Outra coisa, ele fala de medida de Lebesgue. Eu acho que falta uma nota de rodapé para dizer para o professor o que é medida de Lebesgue. Eu acho que pouquíssimos professores de ensino médio vão saber o que é medida de Lebesgue. Dá um exemplo de função de deslocamento. Então, todos esses exemplos que tem do 3 para baixo, na verdade, são sugestões do que poderiam ser referências, notas de rodapé. E, em particular, nesse texto, somente uma das referências está em português. E as referências são, por exemplo, teoria ergótica. O professor não vai pegar esse livro, mesmo que ele sinta interesse nesse artigo. Então, se for necessário, fazer o que o Eurico sugeriu, escrever pequenos textos do próprio texto referência para facilitar a compreensão do fenômeno que ele está querendo explicar naquele artigo. Muito obrigada, Tânia. Thank you very much. I think that this kind of study is right the working group on the vignette to produce a more palatable, more accessible, to make 2 very good vignettes ready to go to spread. Thank you very much. Agora, Vitor, você pode... que eu não quero tomar muito tempo, porque tem mais 2 working groups, né? E mais a palavra do Bill Barton e Ferdinando para fechar. Certo? Tem aqui. Quando chegar no... Eu começo com o livro companheiro e aí seguindo quando chegar no Mate Digital. Para os grupos do livro companheiro e do Mate Digital, a gente pensou em algumas perguntas para disparar a reflexão, a discussão dos integrantes dos grupos. Então, no caso do livro companheiro,
a gente perguntou quais seriam as contribuições, comentários, questionamentos, tanto ao livro companheiro quanto ao Mate Digital. Essa seria a pergunta comum. Que outras ações podem se desdobrar a partir das que foram apresentadas no workshop? E no caso específico do Mate Digital, tinha surgido aqui, durante a manhã, a questão sobre como se avaliar um trabalho que fosse totalmente feito com um livro digital. Bom, então, sobre o livro companheiro, e com relação à primeira pergunta, contribuições, comentários, questionamentos, surgiram os seguintes questionamentos que nos alertaram para deixar bem específico na redação. Primeiro, a que público se destina? Formação continuada, formação inicial, ou é apenas um livro de referência? Outra pergunta, se cabe a leitura pontual, uma pessoa interessada em história dos números reais, por exemplo, caberia a leitura pontual? E uma pergunta que nos fizeram lá foi como o leitor deveria usar o livro, o que, na nossa opinião, depende do seu interesse, digamos, né? E como utilizar na graduação, em que disciplinas. Então, surgiram entre os integrantes sugestões numa disciplina de instrumentação, chamada naquela universidade de instrumentação para o professor, então poderia ser usado, cabia usar, e também na disciplina de análise, na reta, o capítulo de números reais. Sobre conteúdo, como é que baixa aqui? Sobre conteúdo, nos alertaram de que, conforme o leitor, dependendo de quem seja o leitor, a parte de axiomatização, que era a segunda parte, não sei se vocês lembram, que nós estamos estruturando cada capítulo em 3 sessões. A sessão de onde vem, sessão aprofundamentos e desdobramentos, e a sessão na escola. A primeira parte histórica, a segunda parte de fundamentação matemática, e a terceira, então, a parte da escola mesmo. E, então, nos alertaram de que, conforme o leitor ler a axiomatização, por exemplo, dos racionais, antes de ler a sessão da escola, podia ser perigoso. E esse relato foi da Salomé. Esse alerta foi da Salomé, porque ela disse que no Chile, muitos professores aprendem a construção dos racionais por classes de equivalência, né? E querem levar isso para dentro da escola, e levam isso para dentro da escola. E então, que a gente deveria fazer um alerta, digamos, na introdução sobre essas maneiras de ler o livro, de abordar o livro. Sobre conteúdo, mais especificamente na parte de números reais, esclarecer bem o que é número e o que é medida, se a gente quer introduzir números reais pelo processo de medição, digamos assim. Então, também relacionado a isso, construção dos números reais. Acho que era isso, né? Interpretação de número e medida. Né? Bom, e contribuições de sugestões. Foi sugerido que fossem indicadas bibliografia que amparem a questão pedagógica, que a gente poderia não incluir no livro, né, mas que certos
referências poderiam aparecer lá. E quanto ao capítulo do epílogo, que era o último capítulo, então, onde a gente queria apontar continuações sobre contagem, continuação sobre medida, então, que poderia aparecer algo sobre cardinalidade, que eu acho que vai aparecer quando a gente discute infinito, não aparece necessariamente no epílogo, né, mas eu acho que vai aparecer um pouco no epílogo nós tínhamos previsto falar de números transfinitos. Sim. Então vai aparecer. Sim. E, pois é, eu acho que aparece antes também, né? E no contexto mais particular de ser numerável ou não. Exato. A ideia é no epílogo generalizar isso para a ideia de número transfinido. E incluir proporção, porque no índice não ficava evidente que se falava alguma coisa sobre proporção. E uma questão uma discussão que surgiu lá, e eu já anotei como uma possível questão para refletir a ser incluída no livro, era que por que na adição de racionais é necessário o mínimo múltiplo comum e na multiplicação não, ou seja, que para adicionar eu tenho que reescrever aquelas parcelas, enquanto que na multiplicação eu não tenho que reescrever aquelas frações. Eu já multiplico numeradores e multiplico denominadores, né? Então, eu achei bem interessante colocar a questão, não discuti com os outros autores ainda, mas eu achei muito interessante colocar a questão, porque é necessário, porque muitos professores acham que é necessário se apelar para o mínimo múltiplo comum, mas não tem a menor necessidade. Então, na discussão da resposta, dizer, olha, não é necessário, né? Bom, e uma outra coisa que eu particularmente achei bem interessante foi que, já que no epílogo a gente quer apontar para mais adiante, então, uma sugestão que se fossem providenciadas vinhetas Klein sobre o paradoxo de Banach-Tarski e sobre números transfinitos. Bom, quaternios, peádicos. Sobre quaternios e peádicos. Tem alguma coisa já? Certo. Sí, sí, sí. Pero sí, es claro que se puede hacer, sí. No es muy difícil hacer eso. Bom, então ali do Mate Digital já tem algumas coisas. Esses comentários que apareceram... Não, Cidara, vocês têm ideia de, digamos, candidatos a escrever essas vinhetas aí? Nos foi indicado o Daniel Tauski para um delas. É um bom nome. Tem que ter candidato. Escrever vinhetas e para escrever textos complementares tem que ter candidatos em mente, senão não vai acontecer. Sim, né? sim. E, digamos, gentilmente pressionar os candidatos a que escrevam. Senão não acontece. Sobre isso também, para conseguir convencer os candidatos, os potenciais candidatos, a contribuir para o projeto Klein,
tem que haver também um movimento da comunidade acadêmica para dar maior visibilidade e importância a essa produção. Que uma coisa que Humberto Bortolossi deixou recado antes de sair, porque ele precisou dar aula, e que muitas academias, muitas universidades não dão valor a pessoas que estão contribuindo para o Projeto Klein. Então, às vezes, como o Projeto Klein, aqui, pelo menos aqui no Brasil, é apoiado pelas diversas associações científicas, agora nós temos a Rede Nacional de Professores também, em vários mecanismos de dar maior visibilidade e valorização a essa contribuição. Né? Não é somente financeira, mas assim de valorização do status acadêmico. Bom, e aí são as perguntas, relativas ao MAT Digital, contribuições, comentários ao MAT Digital, que outras ações podem se desdobrar a partir das que foram apresentadas no workshop, como seria uma avaliação no MAT Digital e quanto se pode afastar com a proposta MAT Digital, quão afastada ela pode ser do livro tradicional. Vitor, então... sim. Aí o que apareceu na discussão do livro companheiro, o que apareceu sobre MAT Digital? Sugestão de dar referências e criação de um repositório para as discussões didático-pedagógicas no livro do professor. A opinião dos que deram uma olhada é que o afastamento, no momento, a proposta que existe está num afastamento ok, uma distância ok do livro, tradicional livro papel. Não, só para acrescentar que no outro grupo que discutiu especificamente sobre o MAT Digital também teve a mesma opinião, né? Essa ideia do afastamento é o quanto o formato do livro deve diferir do formato livro-papel. Então, só um minuto. A ideia inicial seria fazer um livro totalmente hiperlinks, assim, que não tivesse, quer dizer, o livro digital terá hiperlinks, mas que a própria estrutura de capítulos fosse em rede e não fosse linear, não tivesse capítulo 1, 2, 3, e se optou inicialmente, dentro da comissão editorial, que o livro os capítulos seriam ordenados. Isso é uma opção consciente no sentido de tornar o livro mais familiar e, portanto, colocar o professor numa posição mais confortável, mas assim, não sair tanto da zona de conforto do professor. Então, no nosso grupo, a gente também discutiu essa questão e as pessoas também acharam que do jeito que está ok. Né? Eu acho que a evolução disso daqui a 5 anos já será outra coisa, mas nesse momento a questão é o quão longe nós podemos ir da metáfora livro-papel. Tânia, tem que passar. Quando você está falando para as discussões didático-pedagógicas no livro do professor, você está falando no livro do professor das coleções em geral? Eu não entendi. Não, é desses. Na verdade, tem algumas sugestões aí seria para essa coleção, né? Tá. O livro do professor dessa. Na verdade, tem duas coisas, que é o livro companheiro e o guia do professor do MAT Digital, entendeu? Então, a sugestão seria colocar referências de trabalhos de educação matemática que suportem algumas das opções que são feitas ali. Obviamente, não no livro do aluno, né? Mas no manual do professor. Então, por exemplo, na verdade, isso é uma coisa que a gente já tinha pensado, só que não está concretizada ainda. Então, por exemplo, a organização dos conteúdos de geometria no MAT Digital é feita com base na teoria de Van Hille, naqueles níveis. Né? Quem está organizando isso é a professora Maria Alice. Então, a ideia é colocar explicitamente para o professor referências, onde ele pode saber mais sobre teoria de Van Hille, e no livro companheiro a mesma coisa. Quando se discute questões na sala de aula, colocar explicitamente essas referências. Né? A gente não precisa se aprofundar muito nas teorias, mas colocar referências acessíveis ao professor. Né? Alessandro, quer acrescentar alguma coisa? Tá certo. Outra coisa que apareceu foi existir
um espaço para o professor acessar os trabalhos dos alunos, para ele conseguir, por exemplo, avaliar ou outros registros, ficarem feitos outros registros, tais como, correção de trabalhos de alunos e, digamos assim, para a equipe de acompanhamento do material digital, do MAT digital da coleção, ter ali um feedback do material, de como é que os alunos estão recebendo aquilo e tal. Deixa eu acrescentar, se dá. Isso... Pode falar o outro também. Tá. Isso. Esse, eu sei. Não, mas isso tinha surgido lá no nosso antes, acho que... eu sei. Isso, não me engano, lá foi sugestão da professora Vanessa de ter no material digital ter uma ferramenta que gravasse um log, né? Como se chama? Do que os alunos fazem, né? Assim, do que eles escrevem, da onde eles mexeram, que ferramenta eles usaram, não sei o quê. E isso poderia ser tanto uma ferramenta de pesquisa para quem está produzindo o livro ou quem quiser produzir pesquisa em função do livro, como uma ferramenta de avaliação mais global, porque isso vem para outra questão que nós discutimos, como seria a avaliação com o material digital. Então, um item importante que foi levantado da avaliação é isso, o professor ter acesso de uma forma mais panorâmica e mais completa a produção do aluno. E o professor poder acessar isso e usar isso como ferramenta de avaliação. E aí, quando a gente estava discutindo isso, surgiu um outro questionamento também, que é assim, mas aí o professor vai ficar com um volume imenso de material, ele vai ter que olhar isso tudo, vai colocar um peso muito grande no trabalho do professor. Mas a ideia não é que o professor seja obrigado a olhar isso tudo, mas que o professor tenha essa ferramenta à disposição. Então, quando ele está pensando na avaliação do aluno, ele está querendo entender melhor como aquele aluno está caminhando na disciplina, ele tenha esse registro que ele possa consultar. Não é que ele seja obrigado a olhar tudo de todos os alunos, mas isso consegue, é uma possibilidade que a tecnologia oferece de fornecer um retrato mais fiel, vamos dizer, de como aquele aluno está caminhando. Né? Então, isso foi a discussão que surgiu lá. Vanessa, quer acrescentar? E não também fugir da avaliação tradicional, porque é uma realidade ainda nossa, né? Então, ao final do processo dessa avaliação continuada, que permite feedback para o professor e para o produtor do material, também fazer uma avaliação formal, claro que dentro do contexto do que tem sido avaliado durante o processo. Essa colocação nossa. Olhando para o MAT digital, por isso que eu te fiz aquela pergunta, né? Também, isso é um achismo meu também, mas é o que a gente passou da hora já de começar a fazer. E com o MAT digital, isso eu acho que vai ser muito mais possível, essa avaliação continuada mesmo, a cada atividade, você tendo um feedback, dando um retorno que o aluno poderia ver, assim como foram as correções das provas do exame de qualificação, ele vai ter um simples recado para ele, e instantâneo, né? Isso pode ser feito. Então, eu acho que vai haver uma avaliação em cima de um processo, não em cima de uma coisa estanque mesmo. Isso aí. Mas, exatamente. Eu acho que isso é uma potencialidade que a ferramenta digital oferece, né? Assim, de ter acesso a isso, né? Agora, também, só um comentário mais genérico em relação ao que o Michel acabou de falar. É bom você registrar tudo que a gente está levantando como achismo aqui, a gente tem que anotar porque serão questões de investigação, entendeu? Então, acho que ninguém deve ficar tímido por estar falando nenhum achismo. Assim, aqui. A outra coisa... Raquel, quer falar? A outra coisa sobre que foi sugerido a possibilidade de implementar uma ferramenta de comunicação entre os alunos
e dos alunos com o professor. Basicamente, essa é uma ferramenta que usa a metáfora do professor chamar um aluno para ir ao quadro. Então, já existem alguns softwares que têm essa ferramenta, né? Que o professor... A ideia é que cada um esteja com um dispositivo, por exemplo, um tablet, ou um computador mesmo, os professores e a turma, e que a turma tenha duas janelas, né? Cada aluno veja o que ele mesmo está fazendo e o que o professor está fazendo. E o professor dispõe de uma ferramenta também de chamar um aluno para ir ao quadro. Ou seja, o que aquele aluno está fazendo fica também visível para todos os outros. Então, essa... Ficou claro a ideia? Então, essa foi uma sugestão também que surgiu. Eu já vi alguns softwares que têm isso, né? Por exemplo, o Tabula, que foi produzido lá na UFRJ, de Geometria Dinâmica, ele tem essa ferramenta, por exemplo. Isso, obviamente, a gente tem que consultar o pessoal técnico para avaliar a viabilidade disso, né? E a gente precisaria de estar ligado em rede, coisas assim. Mas, como eu falei, tudo... são possibilidades que a gente precisa registrar, né? Tá. Bom, e sobre vinhetas, depois o Salvador chegou lá e disse que o grupo que discutiu as vinhetas tinha apontado para a necessidade de material complementar para elas, que já foi relatado aqui. E aí, então, outras ações, não necessariamente ligadas a livro companheiro, nem a vinhetas, nem ao mate digital. Ficou salientado que formação de séries iniciais é um assunto urgente, digamos. Nesse nível, talvez, escrever para alunos seja mais fácil do que escrever para o professor. E reiterar esforços para que apareça de uma vez o volume do livro companheiro de tratamento da informação. Um bom ponto de partida é o livro, aí foi sugerido, o livro da Maria Laura, do Projeto Fundão. Um bom ponto de partida seria esse. Só tem mais uma observação, acho que já foi falado tudo, que eu anotei aqui, não lembro de quem foi essa sugestão, mas alguém deu a sugestão de a gente pensar em produzir uma biblioteca de exemplos de aulas, quer dizer, com aulas filmadas, integradas a esses materiais, sei lá, materiais como um todo, né? De exemplos de aulas que nós consideremos exemplares, que sejam filmadas e fiquem disponíveis para o professor também. Acho que é só isso. Foi você, Vanessa, que falou isso? Não? Eu não lembro quem foi. Eu acho bem interessante isso, porque uma coisa que eu tenho observado na sala de aula é que os próprios alunos estão fazendo isso. Eles estão procurando locais onde eles encontram aulas complementares e eles estão acessando essas aulas para poder enriquecer mais o conteúdo deles. Então, essa ideia é muito boa. O YouTube está cheio disso. E eles procuram. Quer dizer que é uma realidade para eles hoje. Grande parte delas de qualidade questionável, vamos dizer, no mínimo. Então, a ideia seria produzir uma coisa com a chancela do Projeto Klein, por exemplo, que fosse mais confiável, né, para os alunos. Fala. Quem quer? Michel? Não, tem... Finished? Okay. So, I think that we came to the end of the presentations. So, I give the word to Professor Bill Barton as chair of a design team for appreciation of this workshop and the final words. Thank you, Yuriko. I feel a little like someone whose child, you had the amazement of the birth of the child, and then it caused you a bit of trouble through the teenage years, and then the child grew up, became financially independent. That's a wonderful moment. And then
began to have children of its own, and the children grew in their own world, in a world that is not the world that you started, and started to do amazing things that you could never do and that you would never have thought about. And Michelle and I were both at the meeting at which the Klein project was conceived. And in some sense, I think we are both parents, along with some other people, of the Klein project. And it has now become a large extended family, which in many ways I'm disconnected with, but I still stand in wonder at what people are doing, with a tremendous amount of gratitude to all the people, and this is where I'm speaking to you, who put a lot of energy and time and resources into keeping the family of your child healthy and alive and doing things that are great. So I really want to say thank you very much indeed. Thank you. So I wish to thank all of you here for your participation and all inspired things that as president of ICMAI I have got for the policy of ICMAI. I think that we'll discuss some of them already next week when we'll have the meeting of the executive committee, because these children and sons and daughters of Klein Project are also sons and daughters of ICMAI. And so I think that it's correct that they have their own life because they've grown up and so on. But we as parents, grandparents, and the big family of ICMAI community need the support, the suggestions, and the help of all these communities of children, grandchildren, etc., that have grown up. So I thank you again for all your direct or indirect suggestions you gave me as president, and some people are here already. They are part of the executive committee, so I think we'll discuss many issues that have grown up from here. I take this opportunity also to thank again the IMPA for supporting this I thank here Marcelo Viana as president of IMPA and or director. I don't remember what you are exactly, but as nobody. No, you're not nobody. So as the most important person who supported us in organizing and will support for hospitality also the meeting of the executive committee, which will be in this building in next week. So thank you again, and I hope to see all the Brazilian people and the Lusophone speaking community in the future for other initiatives. So thank you again. Okay, just to... Oh. Only a few words. I also would like to thank you very much for your hospitality. And it was not only this scientific program. I'm very grateful here for this program that you've done all your transparencies in English. I know, that if you do your talk in your own language and then you have to translate all these things in English, it's an additional work, but it gives me the chance to understand a little bit what you have done here. So thank you very much for this. Thank you for your hospitality. It was wonderful to go out of the hotel to have the bus. We could immediately go to the bus. The bus was in time every morning, 7:30, so we had the chance to be here in time. That was fine. And thank you for yesterday evening. Yes, it was also a nice experience in this restaurant we've got. I think it is my impression now here of a Brazilian meal, of a Brazilian restaurant. And I drank
a wonderful wine there, a white wine, and it was fine, but maybe you also try this one here, and it's from our region, and so from the design team we want to thank you, especially Eurico and Marcelo. I know there are some others who contributed, but you can share this wine, and if it's not enough, I have 2 bottles, and so I've got one for Eurico and one for Marcelo, and so thank you again. We'll share them. We'll share them. I want to thank everyone for your kind words and your wine. I promise it will be shared. And of course, as the host, it is my privilege to thank you all for coming from all corners of the world and participate in this meeting. I think it was a big success. Of course, the Klein project is still going on, and we will think how we are going to redesign Klein Project Brazil to make it remain effective in the next few years. And the original funding is expiring in June, so we have to reorganize things. But we want to keep the excitement alive, and we'll do our best for that. Thank you very much to everyone who contributes to the Klein project here and elsewhere, and I hope to see you soon in Rio in a future occasion. Okay, it's done. It's over.